Paz do Senhor Jesus, meus irmãos que vão assistir esse vídeo. Eu cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu estava meditando na palavra de Deus e o Senhor colocou alguns versículos bíblicos em meu coração. Eu gostaria de compartilhar com todos vocês. Nós vemos, meus irmãos, que hoje em dia há muita divisão no meio do Evangelho. Existe hoje muitas correntes teológicas, muitos conceitos diferentes, cada um faz a sua própria doutrina, mas o Senhor Jesus, Ele ainda é o nosso Salvador e o nosso Libertador. A Bíblia, ela relata no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 1, a Bíblia começa dizendo sobre a conhecida parábola das 10 virgens. Eram 5 prudentes e 5 loucas. Nós sabemos que as virgens prudentes é aquele grupo de crentes que eles estão sempre vigiando, eles estão sempre preparados, eles estão sempre com as suas lamparinas acesas. E as virgens loucas, que podem ser até mesmo crente mesmo, eles não estão preparados. Eles não estão preparados, não estão com as suas lamparinas acesas. São aquelas pessoas, meus irmãos, que levam a sua vida cristã do jeito que dá. Ou seja, levam a sua vida cristã de qualquer maneira. E nós vemos também, meus irmãos, quando você começa a ler o versículo 14 de Mateus, nós temos outra parábola, a famosa parábola dos 10 talentos. É bem verdade, meus irmãos, que a nossa salvação é pela fé em Cristo. Mas as nossas obras, a própria Bíblia diz que nós teremos que dar conta. Nós seremos julgados pelas nossas obras. Começa a relatar ali a parábola dos 10 talentos, e o que é interessante é que o talento era uma moeda antiga, que era um talento, mas nós podemos entender que o talento é cada trabalho que nós fazemos na igreja, o que nós fazemos, o Senhor ele vai dando talentos para cada um de nós. A um ele dá um pouco mais, a outro ele dá um pouco menos. Ele dá conforme a nossa capacidade, conforme a capacidade de cada um. E a Bíblia diz que tinha o servo bom e tinha também o servo mau e negligente. O servo mau era aquele que tinha recebido um talento e ele enterrou o talento do Senhor. Quando aquele senhor viajou, ele enterrou o talento do Senhor e não granjeou os talentos. Aí, meus irmãos, nós entendemos também pela palavra de Deus que o capítulo 25 de São Mateus, quando você começa a ler a partir do versículo 31, você vai ter ali o seguinte título: o julgamento ali das pessoas que serão julgadas. E a Bíblia compara aqueles que servem a Deus verdadeiramente em espírito e em verdade, aqueles que são cristãos de verdade, não de papel, aqueles que verdadeiramente nasceram de novo.
O que eu quero dizer, meus irmãos, nesse estudo bíblico, que não é todo mundo que está na casa do Senhor que nasceu de novo. Muitas pessoas, elas estão dentro da igreja, mas elas não se converteram, não nasceram de novo. São pessoas que ainda continuam praticando as mesmas maldades que praticavam no mundo. Porque são muitas vezes idólatras. Muitas vezes você pode me questionar e falar assim, mas eu sou crente, eu aceitei Jesus como meu Salvador e eu não tenho imagem de escultura na minha casa. Você faz bem. Sim, muitas vezes você não tem imagem na sua casa, mas muitas vezes você é um idólatra contemporâneo. O que é isso? Eu explico. Idólatra contemporâneo é aquelas pessoas que não têm uma imagem de escultura, não se prostra diante do ferro, do barro, não se prostra diante de um pedaço de gesso, de pau, de madeira, ou de nenhum santo, mas ele tem idolatria muitas vezes pelo dinheiro, ele tem idolatria muitas vezes pelo veículo, pelo carro, ele tem idolatria pelos bens materiais, ele tem idolatria pelos os membros da família, pessoas que cuidam excessivamente da família e se esquecem de Deus. Eles são idólatras. O que significa a palavra idólatra? O que é um idólatra? É quando nós damos prioridade mais para uma coisa do que para Deus, ou seja, nós gostamos mais daquilo do que das coisas de Deus. Isso se torna uma idolatria na nossa vida. O que significa idolatria? É tudo aquilo que toma o primeiro lugar de Deus na tua vida e na minha vida. Isso é idolatria. E a Bíblia também fala, nós vamos ver nos versículos que eu estarei citando, as referências, você pode conferir na sua Bíblia, que existe uma lista de pessoas que não vai herdar o reino dos céus. E os idólatras estão lá incluídos. Sim, voltemos lá para o livro de Mateus. Aí a Bíblia compara os justos e os ímpios. A Bíblia diz que o justo será colocado à direita do Senhor. E o Senhor vai falar para ele, eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu estava forasteiro e me hospedaste. Eu estava nu e me vestiste. Eu fui preso e vocês foram me visitar. Então eles perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos nessa situação? Aí ele vai dizer, quando vocês fizeram para um desses meus pequeninos, vocês estão fazendo para mim. Então, meu irmão, minha irmã que vai ouvir esse estudo bíblico, tudo que você tem desejo de fazer para Deus, saiba que não é em vão o teu trabalho diante do Senhor. Saiba que não é em vão tudo aquilo que você faz diante do Senhor. Mesmo que o homem não reconheça, mesmo que o homem ele não recompense, ele não entenda o que você faz diante do Senhor. Muitas vezes você faz alguma coisa e muitas vezes você fala, mas o homem não recompensa, o homem não me vê, o homem não me nota. Mas o Senhor manda falar por esse estudo bíblico e por essa palavra. O Senhor é aquele que está vendo tudo que você está fazendo, tanto de bom como de mal. O Senhor está fazendo e Ele está computando e anotando tudo para que seja colocado na balança e para que seja julgado perante o Senhor. Então a Bíblia diz, meus irmãos, que da mesma forma o Senhor colocará também os cabritos, ou seja, aqueles que não servem a Deus, os ímpios, os maus, ou aqueles crente de meia tigela, crente desconcertado, que também não serve a Deus. O Senhor chama eles de cabrito, de bodes, em outras traduções, e o Senhor colocará à sua esquerda também para ser julgado. O Senhor manda perguntar para você, meu ouvinte, você que ainda não se
converteu, você que ainda não voltou para os caminhos do Senhor, em que lado você quer estar no dia do julgamento? Se você está, aleluia, do lado esquerdo hoje, se você está no grupo dos bodes, dos cabritos, ainda há tempo, porque a porta da graça ainda não fechou, ainda há tempo de você passar para o lado direito e passar para o lado, aleluia, onde estão os justos. Justos por quê? Porque nós somos bonzinhos, simplesmente porque fazemos boas obras? Não, porque o Senhor Jesus, ele nos justificou e ele derramou o seu sangue que nos purifica de todo pecado. Aleluia! Aí o Senhor fala que os bodes estarão à sua esquerda e ele lhe dirá as seguintes palavras: apartai-vos de mim, maldito. Ele dirá: porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estando forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestiste, achando-me enfermo e preso não fostes me ver. E eles lhe perguntarão: mas Senhor, quando foi que te vimos nessa situação? Não te assistimos. O Senhor vai dizer: quando deixaste de fazer a um desses pequeninos, a mim deixaste de fazer. Então, meu irmão, meu ouvinte, se você não ama o próximo como a ti mesmo, que é o segundo mandamento que o Senhor Jesus deixou, que é a base de tudo. Porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, o segundo semelhante a este, amará o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você é egoísta, se você não faz o que Jesus manda, se você não ajuda o próximo, você também, aleluia, se você nega ajuda ao próximo, você está negando a ajuda para o próprio Jesus. Sabe por quê? Porque o teu próximo é uma cópia de Deus. Glória a Jesus, aleluia. Aí o Senhor fala também nesse capítulo 25 de Mateus, que depois que terminar o julgamento, o Senhor ele fala assim, ó, versículo 46, irão estes quem? Os que foram julgados para o tormento eterno, preparados para o diabo e seus anjos. Tormento eterno. A palavra, meus irmãos, eterno no sentido bíblico significa, anote aí você que vai ouvir esse estudo, eterno significa infindo, duradouro, aquilo que não tem fim, inacabável e para todo sempre. Então, quando diz que é eterno, não é 1 milhão de anos, 100 anos, 70 anos, é eterno. Agora você pode me perguntar, mas por que o tormento é eterno? Sabe por quê? Porque a ofensa do pecador e do homem é contra um Deus eterno. Então a punição do homem também será eterna. A punição do diabo também será eterna. Mas eu glorifico a Deus que o mesmo Jesus que falou isso, que falou sobre o tormento eterno, ele também dirá ao justo: você, meu irmão, minha irmã que vai ouvir esse estudo bíblico, você também vai ouvir da boca do Senhor: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Quando o Senhor fala, irão os ímpios para o tormento eterno e os justos irão para o gozo eterno, para a nova Jerusalém, para o descanso eterno, para o céu. Será, meu irmão, que você é ímpio ou você é justo? Agora eu gostaria também de falar sobre
uma teoria falsificada que muitos crentes hoje estão acreditando. É a teoria que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Isso daí não é bíblico, isso é uma mentira. Isso não é bíblico. A Bíblia derruba essa teoria. Abra sua Bíblia aí, no livro de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que diz que Deus, ele deseja que todos os homens se salvem. E no versículo 3 ele diz que isso é bom. O apóstolo Paulo diz que é bom e aceitável diante do Senhor, diante de Deus. Aí no versículo 4 ele fala que quer que todos os homens se salvem. Então, meus irmãos, essa palavra já derruba, já descarta essa teoria. Porque muitos interpretam, muitos entendem que uma vez salvo para sempre. É por isso que você vê hoje no meio do evangelho as pessoas vivendo um evangelho segundo a tradição dos homens. É por isso que você vê hoje no meio do evangelho as pessoas vivendo um evangelho deturpado, um evangelho corrupto, um evangelho que não tem nenhum tipo de transformação. Em que as pessoas entram no evangelho, mas o evangelho não entra nelas. Por isso que você vê aí muitas pessoas que se dizem cristão, com inveja no coração, com ódio no coração, cheio de cobiça, cheio de ambição. Ambição desmedida, é claro. Aí, meus irmãos, eu vou lá para 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7. A Bíblia diz que nós não levaremos nada deste mundo. As riquezas vai ficar tudo aí. Você morre e vai ficar tudo aí. E no versículo 10 ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Veja bem, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. E a Bíblia diz que nessa cobiça muitos se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Aí, meus irmãos, a Bíblia fala ainda no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Abra sua Bíblia aí. Quem quiser ficar de fora do céu, a Bíblia diz, ficarão de fora da onde? Do céu, da cidade santa, da Nova Jerusalém. Os feiticeiros, fornicários, os que se prostituem, os que amam e cometem a mentira ficarão de fora do reino do céu. Aí a Bíblia também afirma lá no livro de 1 Coríntios capítulo 6, abra sua Bíblia lá, versículo 9. Aí o apóstolo Paulo diz, não sabeis que os injustos não herdarão o reino do céu? Quem é injusto? O injusto é o ímpio. O injusto é o ímpio, é aquele que não faz a vontade de Deus. Então ele é ímpio. Os injustos, os devassos, que são os impuros, que têm mente poluída, os devassos, os roubadores, os ladrões. Por que, meus irmãos, que aqui a Bíblia faz distinção entre ladrão e roubadores? Ladrão são aqueles realmente que são assaltantes, que não entrarão no céu se não se arrepender, não herdarão o reino do céu. E roubadores, você pensa que é o que? Só ladrão de carro, ladrão de ouro, ladrão de cofre? Não, meus irmãos, não é só isso não. Roubadores são aquelas pessoas que têm facilidade de pegar aquilo que não é seu, aquele que se apossa
daquilo que não é seu, ele está roubando e ele não herdará o reino do céu. Aí os bêbados, saiba, meus irmãos, que os bêbados não herdarão o reino do céu. Muitas vezes você pode dizer para mim assim: ah, meu irmão, mas eu sou crente, mas eu bebo socialmente. Cuidado, não caia nesse engodo de Satanás. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 5, versículo 9, o apóstolo Paulo, ele disse: um pouquinho de fermento leveda toda a massa. É um pouquinho só, meus irmãos, é de pouquinho em pouquinho que Satanás vai entrando. Cuidado. Ninguém começa com grandes coisas não. Você pode ver, os bandidos, quando começam a ser bandido, eles não roubam grandes coisas não, ele começa com coisinha pequena mesmo. Cuidado. Ele começa com coisinha pequena, vai roubando uma bola, roubando um tênis, roubando, e aí ele vai aperfeiçoando, meus irmãos. Assim é o pecado. Assim é o pecado, meus irmãos, na vida do crente. Assim é o álcool, é a bebida, é o vinho. Cuidado! Vai começando de pouquinho. Ah, filho, hoje eu bebo, amanhã eu não bebo. Aí depois da manhã é mais um vinhozinho um pouquinho mais forte. Daqui a pouco é uma cerveja. Daqui a pouco é uma vodka. Daqui a pouco é uma gelada. Daqui a pouco é uma brama. E aí vai, meus irmãos. Aí muitos podem falar: mas irmão, eu sei o meu limite. Cuidado. Você sabe mesmo o seu limite? Cuidado. Porque vai chegar uma hora que, se você entrar nessa, você vai querer parar e não vai poder. Aí muitos falam: mas a bebedeira, a bebida é uma doença? As pessoas bebem porque são doentes? Não, porque são dependentes emocionais. Porque não tem coragem de fazer o que só bêbados têm. Porque se a bebedeira fosse uma doença, Deus não iria condenar o doente. Mas como a bebida, o Senhor compara a bebida também como uma idolatria, então os bêbados não herdarão o reino do céu. Então, meus irmãos, as pessoas também que são invejosas também não herdarão o reino do céu. Sabe por quê? Porque a inveja, o primeiro invejoso foi Satanás. O primeiro invejoso foi Satanás, meus irmãos. E o inimigo, ele tem raiva de nós que somos cristãos, porque ele sabe que nós vamos entrar naquele lugar. Isto é, se nós formos fiéis. Não deixar que ele roube a nossa fé por nada. Nós vamos entrar naquela cidade santa, onde ele não poderá mais entrar. Mas saiba que se você comete a lascívia, se você comete a inveja, se você comete os pecados da carne, as obras da carne, a impureza, você não herdará o reino do céu. Você precisa ter o fruto do Espírito. Você precisa ter a mansidão, a temperança. Meus irmãos, no meio do evangelho hoje tem muitas pessoas que não têm mais a mansidão, não têm mais a temperança, não têm mais amor ao seu próximo. E a Bíblia ainda diz, meus irmãos, lá no livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ele exortava dizendo que alguns eram dessa forma. E ele diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Pode conferir na sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12.
Aí, meus irmãos, também, voltando lá para Apocalipse capítulo 21, versículo 8 agora, também está uma classe de pessoas que não vão herdar o reino do céu. Olha aí, ó. Mas quanto aos tímidos, sabe qual que é a tradução correta? Tímidos não é no sentido de personalidade e temperamento da pessoa, não. Pessoa introvertida, não é isso não, meus irmãos. Tímido é aqueles que são covarde, aqueles que estão na igreja há tanto tempo e ninguém sabe que ele é crente, ele não assume uma posição diante do Senhor. É aqueles que estão na igreja, mas são apenas simpatizantes da igreja. Aqueles que não assumem uma posição diante do Senhor, é tímido, é morno também, e o Senhor vai vomitar da sua boca. Naquele último dia o Senhor ele vai lançar fora. Porque a Bíblia diz que o Senhor vai buscar um povo especial, zeloso de boas obras. Olha as qualidades que o Senhor vai buscar, olha. O povo especial, zeloso de boas obras. Aí, meus irmãos, a Bíblia também fala assim, que o apóstolo João ele encerra o livro de Apocalipse dizendo que nada podemos acrescentar nas palavras desse livro, porque senão Deus acrescentará as pragas que está escrito nele sobre o tal que fizer isso. Hoje, meus irmãos, todo mundo hoje está promovendo para você um caminho de salvação. Hoje há diversos caminhos. Mas Jesus fala no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus, ninguém chegará ao Senhor Jesus. Ninguém chegará ao Pai a não ser por Jesus. Porque se Jesus tivesse dito assim, ó, eu sou um caminho, observe o artigo que ele usa, artigo definido, o, não um. Querendo dizer que, dando a entender que haveria outros caminhos, não. Ele disse, eu sou o caminho, artigo definido. Eu sou a verdade, olha aqui outro artigo definido. Eu sou a vida, olha aqui novamente o artigo definido aqui. Mostrando que só ele, é só por ele que o homem pode chegar até a presença de Deus. Aí você pode falar para mim, mas irmão, eu estou dentro da igreja, eu estava dentro da igreja, mas eu vi tanta coisa errada. Aí eu saí da igreja, mas eu estou com Jesus. O que o irmão me fala nesse estudo de pessoas que estão dentro da igreja e também estão fazendo coisa errada? Sabe o que eu te digo, meu amado, minha amada? Que diante de Deus você não vai poder chegar com essa ladainha, não. Dizer que eu não preciso de igreja para ser salvo, porque está todo mundo corrompido. Mas saiba de certo que aqueles que estão na presença do Senhor de qualquer maneira, ainda que estejam na igreja, o Senhor os julgará. Porque hoje o Senhor, ele é advogado. Ele salva, ele é bom, ele é amoroso, ele é misericordioso. Só que nós precisamos entender que a palavra dele ele vai cumprir. Tudo que o homem está plantando nos dias de hoje, seja de bom ou de ruim, ele vai receber exatamente o que ele plantou. Então, meus irmãos, eu digo para você uma coisa. O dia do arrebatamento e o dia do juízo final será um dia de grandes surpresas, viu? Ouça esse estudo que será depois jogado nas redes sociais, nos canais aí.
e reflita como que está a sua situação com o Senhor Jesus. Porque no dia do arrebatamento será um dia de grande surpresa. Muitas vezes aquele que a gente acha que vai estar no céu não estará lá. E muitas vezes aquele que a gente olha e acha que não vai estar no céu, de repente ele estará lá. Sabe por quê? Porque o Senhor conhece cada coração e o interior de cada um. E para essas pessoas também, que estão dentro da casa do Senhor, com a Bíblia na mão, com a palavra de Deus na mão, mas que tem o coração preto de ódio, que tem o coração cheio de maldade, cheio de rapina, que tem o coração sujo, esse também não herdará o reino do céu. Pessoas que defamam o seu próximo, pessoas que odeiam o seu próximo, pessoas que nutrem ódio dentro do coração. Ah, meu irmão, mas é só um ódiozinho pequenininho, uma raizinha de amargura. Mas é um ódio pequenininho, uma magoazinha guardada, um ressentimento guardado, que vai virando uma raiz de amargura. Aí você não perdoa, você não pede perdão, e aquilo vai só juntando. E aí vai virando uma bola de neve. Saiba, meus irmãos, que para entrar no céu você tem que estar com o coração puro. Ah, mas Deus é açougueiro? Não. Porque o Senhor fala assim: e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensível diante do Senhor. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que nós precisamos ser santos por inteiro, não só pela metade. Mas o Senhor fala que vai entrar os limpos de mão e puros de coração. Isso daí quer dizer, meus irmãos, que nós temos que estar com o nosso coração puro. Se você tem algum ressentimento contra alguém, procura acertar agora. Porque para entrar no céu, meus irmãos, nós não podemos entrar com dívida. Para entrar no céu, a Bíblia diz, como eu já mencionei, que o Senhor preparou um povo seu, especial, zeloso de boa obra. Aí para entrar lá, tem que estar preparado. Além de preparado, tem que estar perdoado. E tem que estar transformado em todos os sentidos, de dentro para fora. E além de perdoado e transformado, tem que perdoar. Como que nós queremos ser perdoado por Deus se nós não perdoamos? Hein? Fica aí para você refletir. Porque quando nós cometemos os nossos pecados, os nossos erros, a gente muitas vezes dobra o joelho e fala: me perdoa, Senhor. Aí Deus vai lá e perdoa. Só que vai chegar um tempo que o Senhor vai pedir conta. E queira Deus, meus irmãos, que nós sejamos repreendidos aqui, que você seja exortado e repreendido por essa palavra, por esse estudo bíblico. Porque se o seu pecado aparecer lá no dia do julgamento, vai ser para condenação, vai ser para vergonha e desprezo eterno. Imagina que coisa vergonhosa, meus irmãos, você saber que ficou o tempo inteiro na igreja, seja lá onde for, seja lá de que igreja você é membro, e de repente por causa de uma mínima coisa você ser lançado fora, hein? Que vergonha, hein? Porque você acha que só os ímpios que vai para o inferno, que vai ser lançado lá? Não, vai ter muito crente que vai também, crente desconcertado. Vai ter muita pessoa que é conhecedor profundo das escrituras, que está no inferno também, que está lá no Hades, lá queimando,
Porque uma coisa, meus irmãos, é Hades. E outra coisa é inferno. É lago de fogo e enxofre. Meus irmãos, quero falar para vocês também nesse estudo bíblico sobre a parábola do rico e Lázaro. Pode ler na sua Bíblia. No livro de Lucas, capítulo 16, versículo 19, até o versículo 31. Leia esse texto inteiro. Ali, meus irmãos, Jesus, ele descortina o mundo dos mortos, o inferno, o Hades. A Bíblia diz que o rico, lá no Hades, ele orou pedindo para que Lázaro molhasse a ponta do seu dedo na água e viesse e refrescasse a sua língua, lhe desse uma gota de água para que fosse refrescada a sua língua, porque ele estava atormentado naquela chama. Isso quer dizer o quê, meus irmãos? Que o tormento que o rico estava era tão intenso que nem uma gota de água vai ter no inferno, porque foi tarde demais. Lá no inferno, o rico abriu os olhos para a triste realidade. Ele era uma pessoa, ele foi para o inferno porque ele era rico? Não, ele foi porque ele tinha, meus irmãos, a soberba no coração. Ele só pensava nele. Cuidado, viu? Cuidado se você não é um soberbo. Se você não é um egoísta. Se você não é aquela pessoa, aquele crente que só pensa em si. E outra coisa, meus irmãos, tudo leva a crer que o rico, ele era um desviado da fé. Porque ele fala assim: Pai Abraão. Ninguém chama de pai aquele quem não conhece. Então esse rico, eu acredito que ele conhecia as leis de Deus, mas ele não cumpria. Ele não servia ao próximo, ele só pensava nele. Mas Lázaro não. Ele foi para o céu porque ele era pobre, ele foi para o seio de Abraão porque ele era pobre. Não. Foi porque ele era uma pessoa que ele, mesmo na situação que ele estava, ele chegou ao ponto de ter os cães ali como sua companhia. E a Bíblia diz que os cães vinham lamber-lhe as chagas. Lamber no original significa mordiscar. Ele não tinha nada e estava servindo o seu corpo para alimentar os cães. E o rico, ele não teve capacidade de fazer nem isso, porque a Bíblia diz que o mendigo, Lázaro, comia das migalhas que caía da mesa do rico. Aí lá, na eternidade, os valores se invertem. Quem que estava agora no lugar de delícias? O mendigo. O que era pobre, o que não tinha nada aqui na terra. E quem que ficou pobre agora? O rico que tinha tudo. Olha só. O rico agora estava suplicando por uma gota de água. Mas nem isso tinha. Nem isso, meus irmãos. Isso porque o Hades, que não é o inferno ainda definitivo, que é um lugar provisório, vai estar só a alma ali sofrendo. O Hades, perto do lago de fogo, parece um refresco. Porque depois que aconteceu o julgamento final, essas almas que estão no Hades, isso é muito sério. Você que vai ouvir esse estudo bíblico, a alma se juntará aos corpos novamente que estão na sepultura. E vai ser você mesmo que vai comparecer ali. Viu, meu amado ouvinte, minha amada ouvinte, irmão, irmã, ouvinte da palavra de Deus. Vai ser você que vai comparecer ali. Não vai ser outra pessoa. Não vai ser
corpos de várias reencarnações, não vai ser você. Porque também não existe embasamento para o termo reencarnação. Isso é ideia humana, cuidado. Vai ser você que vai comparecer ali e vai dar conta dos teus atos. O teu nome estará registrado no livro das obras ali, contando tudo que você fez nessa terra. Mas para você não ir para aquele lugar de tormento, que depois que as pessoas for julgadas, os corpos serão lançados. Aí sim, meus irmãos, o tormento vai aumentar. Porque serão lançados no lago de fogo. O que é a segunda morte. Aí, meus irmãos, quem for lançado lá não tem mais jeito. Nunca mais sairá de lá. Será pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos dos séculos. Será eternamente. E aquele, meus irmãos, que está no paraíso, que não é o céu definitivo, mas é um lugar de descanso, depois que foi encontrado o nome dos salvos ali no livro da vida, porque para você não ir para o lugar de tormento, o seu nome tem que estar no livro da vida. E o nome completo desse livro é O Livro da Vida do Cordeiro. Porque a Bíblia diz que o Senhor falou, o apóstolo João falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é esse Cordeiro? É Jesus. Jesus, ele pode hoje tirar os seus pecados. Aí, meus irmãos, a Bíblia diz que a Nova Jerusalém estará esperando por aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Aí, meus irmãos, as pessoas viverão em delícias para sempre. Da mesma forma aquele que estiver no inferno, no lago de fogo, mas ele não vai estar sozinho lá não. Não vai ser uma alma, vai ser o corpo, a alma e o espírito. Vão viver eternamente. Terão corpos indestrutíveis e sofrerão eternamente. Imagine você ficar num lugar dia e noite, queimando, sentindo a chama. Vai ser esse corpo aqui, que tem sensações, porque esse corpo sente dor, e é esse corpo que estará lá naquele lugar de tormento. Aqueles que vão para o Hades, eles não têm mais salvação, porque só está a alma sofrendo. Quem está lá no Hades já está a caminho do lago de fogo, mas depois o tormento vai aumentar. Da mesma forma, quem está no paraíso já está parte em lugar de delícias, de descanso, mas depois a glória vai aumentar, porque será o lar definitivo, tanto daqueles que vão para o tormento eterno, como daqueles que vão para o céu. E o Senhor manda perguntar nesse final de estudo bíblico: qual será o seu lar futuro? Qual será, meu irmão? Meu ouvinte, católico, católica, você crente que está com a sua fé balanceada, você que desviou da igreja, qual será o seu lar eterno? Céu ou inferno? Lago de fogo ou a Nova Jerusalém? Aonde você passará a tua eternidade? Aonde você passará a tua eternidade? Você pode escolher hoje, o aceitando como teu Salvador. Você que não é crente, decida-te agora a aceitar Jesus como teu Salvador.
porque não tem mais tempo, não resta mais nada, porque o Senhor Jesus está voltando. Mas você pode perguntar, como que Jesus está voltando? Tanto tempo que eu ouço falar nisso e Jesus ainda não voltou. Meu ouvinte, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, olha os sinais que está acontecendo aí. Está mostrando, cada sinal mostra que Jesus está voltando. E quando ele voltar, ele vai cumprir o que ele falou. Aceite ao Senhor Jesus enquanto é tempo, porque amanhã pode ser tarde demais. Não destrua sua alma. Não deixa que a tua alma seja lançada no inferno. Não deixa, porque o Senhor Jesus declara no livro de Mateus capítulo 10, versículo 28. Não temas aquele que mata o corpo e não pode matar a alma. Aí o Senhor Jesus fala, temei. Ele dá uma advertência, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. Cuidado, cuidado, meus irmãos. Aí se você for procurar na tradução original, a palavra traduzida inferno ali não é Hades, é Geena ou Geena, que é o lago de fogo, que é, meus irmãos, a segunda morte. Aí você pode me perguntar, mas quem que está lá no lago de fogo? Ninguém. Ninguém. Quem será o primeiro a inaugurar o lago de fogo? Isso é muito sério, meus irmãos, hein? Quem será o primeiro que vai inaugurar a fita lá? A fita está em branco. Aí quem está no Hades, que é o inferno provisório, todos aqueles que se esquecem de Deus. Todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Aqueles que não amaram o Senhor Jesus. Aqueles que poderiam, que talvez estavam até na igreja. Você sabia que lá no Hades tem muitas pessoas que conhecem Bíblia? Tem muitos que conhecem a palavra, mas não viviam a palavra da verdade? Então esse tipo de pessoas estão lá, ímpios, crentes desconcertados, feiticeiro, conforme diz Apocalipse capítulo 22, versículo 15. A classe de pessoas que estarão definitivamente fora do céu. E por que estarão no inferno, no lago de fogo? É porque estarão separados de Deus eternamente. E a pessoa que for separada de Deus não tem mais volta, meus irmãos. Não tem mais volta. Se alguém for separado de Deus, vai ficar lá eternamente sofrendo, sem diminuir um pecado sequer, sem diminuir a sua culpa, não pagará as suas faltas por aquele sofrimento horrendo, terrível. Por isso que você tem que decidir agora. Você tem que decidir. E você pode mudar isso. Se você estava do lado esquerdo nessa tarde, passe para o lado direito. Porque o Senhor, Ele quer te salvar. Você pode perguntar, se você perguntasse para Deus, Deus, o que o Senhor escolhe? Deus poderia dizer, Deus ia dizer, eu escolho salvar todo mundo. Aí você pode falar, Deus, então por que o Senhor não salva todo mundo? Aí Deus pode falar, como que eu vou colocar no céu uma pessoa que está cheia de mentira? Uma pessoa que está cheia de ódio? Uma pessoa que está cheia de rapina? Ah, poxa, mas a pessoa estava na igreja, não importa. Uma pessoa que está cheia de pecados dentro do seu coração, pecado encoberto.
Então esse tipo de pessoas não poderão entrar no céu a menos que se arrependa. Se arrependa dos seus pecados. E você será digno de herdar a vida eterna. Amém, meus irmãos? Que Deus vos abençoe.